Façam um bom dia. Como é que vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Eu espero que seja uma semana maravilhosa, uma semana cheia de bênçãos, que Deus venha derramar todas as maravilhas que Ele tem para a nossa vida, que nós possamos entender e compreender o poder dEle. Eu tô lendo, né, uma passagem que eu não tinha lido ainda, que é Jó, e eu estou completamente apaixonada pela história de Jó. E todo mundo fala, né, da história de Jó. Realmente a história de Jó não foi fácil, mas a história de Jó é linda. É uma história de fé tão grande, que me deixou completamente apaixonado pela história dele. E eu li um versículo e, na verdade, me marcou alguns, né? E eu vou ler pra gente, para que a gente consiga, né, iniciar essa semana na palavra de Deus. Vamos lá. Tá em Jó 11, do 15 ao 18. Eu vou ler. Eu tô de óculos, né? Porque agora eu preciso de óculos pra ler. Mas enfim, tá tudo bem. Diz assim: porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estará firme e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos, te lembrará deles como das águas que já passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. Terás confiança porque haverá esperança. Olhará em volta e repousará seguro. Então, esse versículo, Zofar repreende Jó, né? Mostra a sabedoria de Deus para a vida dele. Então, assim, não importa o processo que a gente esteja passando, não importa as trevas onde a gente possa se encontrar, sempre terá esperança. Terá esperança porque existe um Deus vivo, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que nos faz acordar todos os dias, de manhã até por aí, né? Um Deus que nos faz levantar, que nos dá fé, que nos dá esperança de que dias melhores virão, de que não importa qual horário, qual a batalha, vai ser sempre como se fosse a luz do meio-dia. Você vai ter força para conseguir, você vai ter vigor para conseguir. E Deus vai estar ali em todos os lugares, ao tempo todo, nos guardando, nos abençoando, nos protegendo. Não importa se você está nas guerras como Jó, não importa qual é a sua batalha. Nós estamos entrando num ano sobrenatural. Nós vamos viver o sobrenatural. Não importa o que dizem as pesquisas, não importa se é ano de eleição, é ano de aumento, é ano de mudança na política, é um ano difícil, é um ano de Copa, é um ano com um monte de feriados, não importa a expectativa que eles estão dando. O que importa é que nós sabemos que quem rege a nossa vida é Deus e não importa o que o outro fala. Não importa o que as expectativas, o que as pesquisas dizem, vai ser difícil. Não, na minha casa não vai ser difícil. Na minha casa vai ser próspero, vai ser abençoado, vai ser grande, vai ser maravilhoso, porque Deus está à frente, porque Deus é o todo, né? Deus é o todo. Tudo que eu faço é Deus que está à frente, é Deus que comanda, Deus é o meu sócio em tudo, Deus é a prioridade da minha vida. E ontem nós fomos no culto e ele falou tão grande na minha alma ontem, sobre a presença, sobre estar junto, sobre acreditar que as coisas podem mudar, que Deus pode fazer o sobrenatural ainda esse ano, por mais que tudo diga que não. Ele pode e ele vai fazer a diferença na nossa vida. Acredita com toda a força da tua alma. Eu sei que às vezes pode ser que você esteja passando por algum problema e que você fale assim, é fácil falar, né? Porque você não está passando pelo mesmo problema que eu. Realmente é fácil falar, porque eu não sei pelo que você está passando. Mas eu sei que Deus vive, que Ele te guarda, que Ele te protege, que Ele te ama, que você tem que ter expectativa de que você vai viver a melhor semana da sua vida, não importa o que aconteça.
Porque uma coisa eu aprendi muito cedo, muito cedo. Deus, ele não precisa de mim para realizar milagres nem sonhos. Porque ele não precisa de mim para absolutamente nada. Eu preciso dele para tudo, mas ele não precisa de mim para nada. E se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então, assim, ele não precisa de mim. Ele é tão misericordioso, ele me ama tanto, que mesmo não precisando de mim, ele faz muito além do que eu mereço. Muito além. Porque eu era pecadora, ele não tinha pecados, ele não me julgou, ele não me condenou, ele me deu o direito de arrepender e voltar para casa. E foi o que eu fiz. Eu me arrependi, eu voltei para casa e agora eu sou uma nova criatura. Todo mundo é possível fazer os processos e se tornar uma nova criatura. Faça como Jó. Por mais difícil que seja o que os teus olhos estão vendo, pare de olhar com os olhos e enxergue com o coração. Olhe com o coração, com a alma. Sinta o cheiro da promessa. Porque se Deus fez uma promessa, se Deus te levou aonde quer que seja, não importa o que digam, a promessa vai se cumprir. É que o nosso tempo, ele não é o tempo de Deus. O nosso tempo, a nossa expectativa, nós queremos as coisas para ontem. Mas as coisas vão se cumprir no tempo de Deus. Não é porque não deu certo ou porque deu certo, porque não tem a palavra. Ela foi bem específica. Não é porque deu certo ou porque deu errado na tua família, na tua casa, com os teus pais, com as tuas gerações passadas, que você vai viver a mesma coisa. Se deu certo, ok, sirva lá de experiência, sirva lá para você tentar algo melhor. Se deu errado, ok também, sirva para você aprender e ser forte. Mas não é a mesma coisa. Deus vai fazer novo, Deus vai fazer diferente. Plante com as sementes que você tem, na onde você estiver. Na onde você estiver. Não importa qual é o cenário, lance as sementes. E você vai colher, ter uma colheita linda. Você vai ter uma colheita maravilhosa, uma colheita grandiosa, uma colheita próspera. Você vai poder transbordar na vida das pessoas de tanto que você vai colher. Então não olhe para o cenário, não olhe para o momento que você está vivendo hoje. Olhe para o todo, olhe para Ele. Deixa Ele te direcionar. Deixa Ele dizer para onde você vai. Faça o que Ele falar para você fazer. Mesmo que o cenário diga que não vai dar certo. Nós não podemos, nós não conseguimos enxergar o amanhã. Mas Cristo, Ele já teve no amanhã. Ele já desenhou a tua história, Ele já escreveu a tua história. E ela está lá, esperando para você colher. Mas nós temos que plantar hoje. No cenário que nós vivemos hoje, nós temos que nós temos que plantar. Porque a colheita vai ser linda. A colheita vai ser grande, a colheita vai ser próspera, a colheita vai ser abençoada. Apenas plante, apenas obedeça. Se Cristo falar fique, nós ficamos. Se Cristo falar caminhe, caminhe com toda a força do seu coração. Por mais que lá na frente você esteja vendo um desfiladeiro, caminhe, se joga, porque Ele vai te dar o chão. Se Ele está mandando você fazer, faça, porque vai dar certo. Não tem como dar errado, porque Ele não mente, Ele não se arrepende, Ele não tem pecados. E mesmo assim, Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Foi por amor. Por isso que o amor, ele pode mudar o cenário, ele pode mudar as pessoas. Por mais que as pessoas falam, o mundo não tem jeito. Eu acredito com toda a força do meu coração que o mundo pode mudar pessoas. E que o mundo que não tem jeito hoje pode ser transformado por pessoas.
Eu acredito. Eu acredito que o amor ele pode mudar as pessoas. Eu acredito. Eu acredito e não importa o que digam, não importa o que falem. Eu acredito. É uma semente que já está plantada dentro do meu coração. O amor ele pode mudar cenários, ele pode mudar destinos, ele pode mudar pessoas. Não é porque ele não tem que você não pode dar. Nós temos que aprender a ser cada dia um pouquinho mais parecido com Cristo. Não é fácil. Nós somos cheios de pecados, cheios de falhas, mas nós podemos cada dia fazer um pouquinho diferente. Vamos mudar o cenário que a gente vive hoje. Vamos fazer diferente. Vamos buscar viver aquilo que Deus preparou para a gente. Vamos buscar, por mais difícil que seja, vamos buscar fazer diferente. Porque não importa o que o cenário está dizendo, nós podemos viver o novo de Deus todos os dias. E ontem teve uma pregação e uma palavra linda. Foi linda, lindo, lindo, lindo. Vou procurar para eu ler uma parte para vocês. Que fala de Isaac. Isaac, ele tinha uma promessa de Deus. Né? Porque Isaac era filho de Abraão e ele tinha uma promessa linda na vida dele. Só que ele passou por momentos de muito difícil, de fome, de falta, de desespero. E a única coisa que Deus falou para ele, não desça para Israel, não faça como fez o seu pai. O seu pai prosperou lá, mas você não vai. Não importa o que você esteja passando aqui, não desobedeça, não desça para Israel, porque eu vou te prosperar aqui, naquele cenário de dor, naquele cenário de fome, naquele cenário de falta. Isaac jogou as sementes. Isaac colheu 100 vezes mais. Porque Isaac obedeceu. E não foi pelo cenário. Foi pelo que Cristo disse para ele. E ele semeou. Ó, presta atenção, vou ler para vocês o Gênesis 26, 12. E semeou naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Porque o Senhor o abençoou. Então Isaac, ele plantou naquela terra onde não tinha esperança. Onde não tinha absolutamente nada. Onde havia o desespero, havia fome, havia tudo e todos dizendo não vai dar certo, mas ele tinha uma promessa e ele tinha Deus guiando ele todo o tempo. E Deus falou, não desça para Israel, porque o seu destino vai ser diferente do destino dos teus pais. Não é porque deu certo com eles, não é porque eles fizeram, que para nós tem que ser da mesma maneira. Nós vamos ser prósperos, nós vamos fazer diferença. Nós vamos fazer a diferença. E nós vamos plantar na onde nós estivermos, no terreno que nós estivermos vivendo. É fome, é falta de dinheiro, é falta de saúde, é problemas mentais, é doença física, é doença de família, é marido, é filhos, não importa o cenário que você esteja vivendo hoje. Plante, porque você vai colher ainda esse ano 100 vezes mais. Receba essa palavra no teu coração e viva em cima dela todos os dias. Não importa o cenário que você esteja vivendo hoje, plante o que você tem e você vai colher 100 vezes mais. Não importa a sua dor, porque eu sei que não é fácil. Não importa a dor que você esteja passando. Não importa o cenário, não importa. Seja como Jó, segure firme. É difícil, não é fácil, eu sei. Não estou floreando a sua dor. Porque eu sei que dói. No momento de dor e de desespero, a gente só quer aliviar o coração. A gente só quer tirar aquilo que está machucando e pôr para fora. E aí a gente age por impulso. Só que todas as vezes a gente quebra a cara. Porque todas as vezes que nós agimos sozinhos, sem a presença de Deus, nós quebramos a cara. Nós temos que voltar e fazer novamente. Então vamos aprender a ouvir. Se Deus falar fica, nós ficamos. Se Deus falar vai, nós vamos.
Deus fala, sobe, nós subimos, muda de cidade, muda de cenário, para onde Ele mandar, nós iremos. Nós vamos começar a nossa colheita hoje, com o que nós temos hoje, e aí nós vamos colher. Nós vamos ter uma colheita linda. E ainda este ano, eu tenho convicção do que eu estou te falando, eu vou fazer a colheita mais linda da minha vida. E a minha colheita ela vai começar ainda este ano, porque eu estou plantando, eu estou transbordando. Mesmo que o cenário diga que não, mesmo que todos digam que não, mesmo que todos digam é louca, mesmo que todos digam o que quiser dizer, eu tenho uma promessa de Deus no meu coração e ela vai se cumprir. E ainda este ano eu vou ter uma colheita linda, uma colheita próspera, uma colheita abençoada. Não sei como, porque o meu cenário diz que não. O meu cenário diz que vai ser um ano difícil, o meu cenário diz que tudo está complicado, o meu cenário diz para mim, chora e tá tudo bem, depois passa. Não, mas eu já enxerguei lá na frente a minha promessa sendo cumprida. Não importa o cenário, não importa o que você passou em 2025. Eu entrei em 2025 falando que era o melhor ano da minha vida e eu acredito que será o melhor ano da minha vida. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de verdade. Não foi fácil 2025 chegar até aqui e falar tudo isso para você? Se não fosse Deus na minha vida, eu já teria largado tudo e todos. Eu já teria destruído tudo e todos. Mas Deus ele entrou no meu coração de uma maneira tão gigantesca que ele preencheu o meu todo. Hoje eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Hoje ele faz a diferença na minha vida. E eu tenho convicção de que todos os olhos irão ver Cristo na minha família, Cristo na minha casa, Cristo nos meus negócios, Cristo no meu casamento, Cristo em mim, porque eu quero ser o sol da terra. Eu quero fazer a diferença. Não importa se vai ser 1, 2, 3, 4 almas. Eu vou fazer a diferença. Porque do mesmo jeito que um dia alguém fez a diferença na minha vida e mudou os meus pensamentos, mudou os meus sentimentos, mudou o que eu sou, me renovou a identidade de filha, me mostrou que eu sou amada, que eu sou meiga, que eu sou carinhosa, que eu sou delicada, que eu sou inteligente, que eu sou sábia, que eu sou rica, que eu sou uma criatura de Deus. Mudou a minha identidade, mudou a minha vida. E eu quero que você possa mudar a sua vida do mesmo jeito que eu transformei a minha vida. Eu quero olhar para você e falar parabéns. A sua colheita é linda. Você é grande, você é próspero, você é abençoado. Eu quero poder glorificar a Deus pela sua colheita. Por mais que ela seja maior do que a minha, não tem problema. Não tem problema.